Um beijo, bom evento para todos. Convidamos agora a expositora Irvênia Prada para subir ao palco e proferir em 50 minutos a sua palestra. Enquanto ela se prepara, lembramos que lá nos estandes, na Candeia, é possível adquirir algumas de suas obras. Vamos então ao vídeo de chamada da palestra da doutora Irvênia. A Web Rádio Fraternidade apresenta Irvênia Prada, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Bom dia, pessoal. Bom dia também aos internautas. Bom dia a todos os amigos que eu abracei, aqueles que estão se tornando meus amigos a partir de hoje, que eu não conhecia. Então, eu estou duplamente feliz. Primeiro, pela oportunidade da tarefa, porque sempre é uma oportunidade ímpar a gente poder levantar cedo, ter saúde, vida para trabalhar. E outra coisa que me deixa também muito feliz é a oportunidade de encontrar ou de reencontrar pessoas, uma vez que nós somos seres sociais e estamos vivendo para compartilhar a nossa vida com os nossos irmãos. Bem, o tema de hoje é muito bonito, é muito sugestivo. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo. Esse texto que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador, e a mensagem é dada pelo Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade, Paris, 1860. No item 5, e resumidamente, nós lemos: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. Olha, meus amigos, Hermínio Miranda, aquele querido confrade já falecido lá do Rio de Janeiro, escritor de mais de 30 livros memoráveis espíritas, ele tem um artigo, ele tem uma fala nas palestras gravadas em que ele diz assim: olha, eu estou desconfiado que esse espírito de verdade que orientou o professor Hipólite para fazer a codificação da doutrina, e depois deu uma série de mensagens que constam do Evangelho segundo o Espiritismo, é o próprio Jesus. Porque vocês vejam bem o que ele diz aqui, olha: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. E é nessa mensagem que ele coloca: espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo. Quando eu li pela primeira vez esse texto, eu já fiquei intrigada com uma coisa, porque nós estávamos acostumados a ser tratados com mandamentos. E, de repente, quando Jesus chega, ele nos convida para ensinamentos. Então, eu vou fazer primeiro uma apreciação dessa nossa trajetória histórica, de quando nós merecíamos mandamentos e agora já estamos merecendo ensinamentos, né? Mandamentos é da época de Moisés, do Deus bíblico, que contempla todo o Antigo Testamento. Então, a data é 1300, 1500 anos antes de Cristo, né? E depois vem Jesus, então, trazendo para nós a proposta dos ensinamentos. Então, o que a gente vai ver lá em Moisés e os 10 mandamentos? Vamos lembrar quem foi Moisés. Moisés, então, isso tudo está em Êxodo e no Deuteronômio, que são 2 livros do Antigo Testamento. Moisés, hebreu, nascido no Egito, ele era judeu, mas todo o povo judeu estava escravizado no Egito. E foi lá que ele nasceu. E vocês se lembram daquela história, né? Ele foi colocado num cestinho, no rio. Aquele cestinho ia descendo o rio, tinha uma princesa ali por ali, com as servas.
ela pega aquele cestinho e entrega o bebezinho para uma das servas. E a história é bem sugestiva de que essa serva teria sido a mãe verdadeira de Moisés. Então, apesar de judeu, Moisés ele foi criado na corte, ele foi criado na corte dos faraós. E ele, então, tinha toda essa formação, né, da nobreza. Mas, aos poucos, ele vai conhecendo a história do seu próprio povo, e já idoso, ele, então, toma a si a missão de retirar o povo do Egito, daquela situação de escravidão, e de voltar à terra prometida, que é Canaã, né? Então, Moisés foi o maior líder, não só religioso, mas também líder político de todo o povo hebreu. Então, em determinado momento em que eles estão no deserto, eles ficaram 40 anos perdidos no deserto, antes de chegar a Canaã. Então, enquanto perdidos no deserto, ele sobe ao Monte Sinai, onde ele recebe um código de ética extraordinário para aquela época, os 10 mandamentos, né? Que vai, então, direcionar todo o comportamento do povo hebreu. São 10 mandamentos em 2 das chamadas tábuas da lei. Então, é a chamada lei mosaica, né? Moisés, ele se viu obrigado a ser um líder duro, violento, coercivo. Por quê? Naquela época, meus amigos encarnados lá enquanto humanidade, nós tínhamos um senso moral muito restrito. Nós éramos, assim, de uma moral muito primitiva. Então, esse povo, naquela época, nós lá, né, a humanidade, nós tínhamos que ser comandados até pelo temor, pela violência, pela coerção. A autoridade de Moisés, portanto, como homem, precisava apoiar-se na autoridade de um Deus que era compatível com a nossa situação daquele momento, né? Então, era um Deus que também era punitivo. As leis mosaicas revestiam-se, portanto, de um caráter transitório. Transitório por quê? Nós merecíamos mandamentos naquela época enquanto humanidade, mas depois nós fomos evoluindo para agora merecermos, talvez, essa condição a que Jesus nos submete, que é dos ensinamentos, né? Vamos dar uma olhada nos 10 mandamentos, no decálogo de Moisés? Então, são 10. Vocês perceberam que 8 desses 10 começam com a palavra não? É o que a gente faz com as crianças pequenas. Imagina a gente estar no alto de um prédio, tem uma janela aberta, estamos com uma criança de 2, 3 anos que se aproxima da janela. O que a gente diz? Não, meu bem, não chegue perto da janela, é perigoso. Não, meu bem, não coloque o dedo na tomada. Não, meu bem, não ponha a porcaria na boca. Então, é assim, a nossa situação, meus amigos, enquanto humanidade naquela época, era tão precária do ponto de vista de comportamento moral, que o nosso comando começava com a palavra não. Então, o Código de Moisés, que ele trouxe através de uma manifestação mediúnica, era coercitivo. Então, era assim, primeiro eles disseram para nós, não faça isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não. Vocês perceberam também que nesses 10 mandamentos não tem nenhuma vez a palavra amor ou amar? Nós não estávamos preparados para isso ainda, não é? Então, toda essa relação dos 10 mandamentos, ela foi necessária, ela foi importante naquela época, porque era o código de moral compatível com o nosso nível de evolução moral naquele momento. Quando chega depois Jesus, depois de 1.300, 1.500 anos, então ele já propõe para nós, né? Espíritas, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo ensinamento. Mas vamos ainda dar mais uma olhada nessa história lá, quando nós estávamos encarnados em relação aos 10 mandamentos. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, lá ficou 40 dias e 40 noites, o povo estava lá no deserto, passando muito sofrimento, muitas necessidades. Então, o que aconteceu? A história do chamado bezerro de ouro, né? Isso está no livro Êxodo do Antigo Testamento. Ídolo que, de acordo com a tradição hebraico-cristã, foi criado por Arão, que era uma espécie de sacerdote deles ali. Quando Moisés subiu ao monte, não descia mais. Eles ficaram tão inseguros que então eles recolheram joias de quem tinha,
fundiram e fizeram um bezerro de ouro, que era um simulacro do boi Apis, do antigo Egito, que ainda era politeísta. Então, o povo de Israel, forçaram Arão a criar um ídolo que os reconduzisse ao Egito, onde haviam sido escravos. E a gente fica pensando, mas escuta, eles estavam escravizados no Egito, eles saíram do Egito, eles querem voltar para o Egito para serem escravos. A situação no deserto durante 40 anos foi tão penosa que eles preferiam voltar ao Egito. Eu me lembro do meu sogro, que contava a situação dos imigrantes como ele. Então, ele disse que, às vezes, no início, eles passavam por situações tão difíceis que eles diziam assim: estava melhor quando era pior. Ou seja, algumas circunstâncias estavam tão difíceis que a pessoa se lembrava da situação anterior, que era pior, mas que tinha momentos melhores do que eles estavam vivendo, né? Enquanto Moisés estava lá no alto do Monte Sinai, o Senhor, que era a divindade, ordenou a Moisés que descesse. Meus amigos, vamos prestar atenção nesse pedaço aqui, que é muito importante, porque ele denuncia o nosso nível evolutivo naquela época. O Senhor ordenou que Moisés descesse do monte, pois o povo havia se corrompido e feito um bezerro de ouro para adorar. Por causa da sua atitude, o Senhor estava pronto para destruí-los. Que nível evolutivo tinha esse espírito, não é? Que ficou todo irado e disse para Moisés descer, porque ele queria destruir aquele povo. O Senhor estava pronto para destruí-los, mas Moisés intercedeu. Vocês imaginem, Moisés já era um homem violento, guerreiro, coercitivo. Ele intercedeu junto à ordem do Senhor para poupar o povo. Mas ele mesmo, irado com aquela situação, ele quebrou as tábuas da lei diante deles e ordenou que todos os idólatras, todos aqueles que participaram da construção do bezerro de ouro, fossem mortos. Vocês se lembram que o 7º mandamento da lei mosaica era: não matarás? Pois Moisés acabou de descer com esse código e ele mandou matar todos os idólatras. E diz o texto evangélico: aquela foi uma noite de sangue e de terror, com a morte de centenas de pessoas. Olha o nosso nível evolutivo naquela época. O que a gente merecia naquela época? Mandamentos ou ensinamentos? Mandamentos e coercitivos. Não faça isso, não faça aquilo. Bom, estamos evoluindo, tudo vai para frente. Então, de mandamento, evoluímos para talvez merecer ensinamento. Então, mandamento corresponde à lei mosaica, coercitiva, e falava para a gente o que não devíamos fazer. Já ensinamento, lei divina trazida por Moisés, está no Livro dos Espíritos, no item 621. Pedagógica, porque leva em conta as nossas potencialidades de evolução espiritual. E traz uma proposta pela primeira vez na nossa escola evolutiva, como diz Emmanuel, que é amar. Olha que ensinamento, não é? Tanto essa passagem de mandamento para ensinamento, ela foi difícil, que ainda na época de Jesus chega um fariseu, vocês se lembram, né, do fariseu? Era uma camada da sociedade judaica, e eram assim, socialmente, os mais de elite. Eles se vestiam muito bem, falavam nas sinagogas, falavam nas praças, valorizavam muito tudo que era exterior. E ele pergunta a Jesus: mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus já entra com a lei dele, de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito ou entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, vocês percebam que quando Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, Jesus, então, valoriza os mandamentos, porque era o que nós merecíamos naquela época. Mas ele já entra também com uma novidade, que é o ensinamento do amor, né? Está em Mateus. Então, olha que coisa bonita que nós fomos merecendo. E Jesus, ele faz uma proposta muito mais ousada para nós.
muito mais ousada do que nós merecemos hoje, porque ele diz assim: sois deuses e não o sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem de nós tem a pretensão de fazer o que Jesus fazia e ainda muito mais? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, né? Mas com isso nós entendemos que estamos destinados ao progresso, à evolução espiritual, estamos destinados a um futuro muito promissor, né? Bem, então depois, quando Jesus, ele anuncia a vinda de uma terceira revelação, entra então a questão do instruí-vos com o Espiritismo, porque é o Espiritismo que vai trazer o conhecimento da realidade do Espírito. Ainda no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que vos ensinará, olha o ensinamento, todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João. Então ele já anuncia, olha, ele veio com essa proposta do amor a si mesmo, amor ao próximo depois, e ele anuncia uma terceira etapa, que vai então trazer o conhecimento de tudo aquilo que ele nos ensinou, mas que a gente não tinha capacidade ainda para absorver. Então o Espiritismo, ele vem trazendo um conhecimento alicerçado com bases na metodologia científica emergente, esse modelo do século XVII, da chamada Revolução Científica do século XVII. Então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele cria a estrutura dessa doutrina com a ajuda de espíritos luminosos, com base de ciência, porque ele define o Espiritismo como ciência. Ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. É também uma doutrina filosófica que faz a reflexão sobre o significado do conhecimento adquirido. E tudo isso desembocando nas chamadas consequências morais, que tem a ver com as nossas escolhas, recomendando a questão 629 do Livro dos Espíritos, que a gente escolha sempre o bem e para o bem de todos. Então, uma coisa importante que eu acabei entendendo na estrutura da nossa doutrina é que toda a nossa moral, a nossa capacidade de escolhas, ela está relacionada ao nível de conhecimento que nós temos da realidade do Espírito. Então, a moral é fruto do conhecimento. Olha, aí entra a questão do instruí-vos, né? Primeiro o amar e depois o instruí-vos. Vamos ver como é que isso aconteceu. Então, desde que o fenômeno mediúnico existe, desde que o ser humano começou as primeiras encarnações aqui no planeta, alguém já perguntou, e Herculano Pires responde no livro Espírito e o Tempo, que eu recomendo fortemente. Então ele diz assim: o que vem fazer a doutrina espírita, então, em relação à mediunidade? Né? Porque toda essa trajetória nossa, ela se faz através da mediunidade. Está nesse livro Espírito e o Tempo dele. Então, a doutrina espírita, ela vem desmistificar o fenômeno mediúnico. Vocês se lembram do Senhor de Moisés, lá no Monte Sinai, que ficou irado e queria destruir todo o povo porque construiu o bezerro de ouro? Então, a doutrina espírita vem mostrar que o Senhor, essa divindade de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, que era autoritário, vingativo, sanguinário, guerreiro tal, caracterizando o chamado mediunismo do Antigo Testamento. Então, a doutrina espírita vem mostrar que esse Senhor, ele corresponde a entidades espirituais de diferentes níveis evolutivos. É claro que o Espírito, ou os Espíritos que assessoraram Moisés para trazer para a humanidade naquele tempo os 10 mandamentos, foram de ordem superior, com certeza. Mas vamos abrir o Levítico, que é o terceiro livro do Antigo Testamento. Ele é todo regulamentado, ele é todo formatado com regras para sacrifícios de animais em louvor a divindades, recomendando que quando os animais forem sangrados, o sangue fosse espargido nos altares. Vocês imaginam o nível evolutivo desses espíritos. E eu recomendo a quem tiver interesse, no livro Missionários da Luz de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, leia o capítulo 11.
André Luiz e o mentor Alexandre entram no ambiente onde estão sendo abatidos bovinos. E eles veem um monte de espíritos de baixíssima condição evolutiva atirarem-se sobre os corpos dos bovinos que estavam sendo abatidos para usufruir do fluido vital que emanava do sangue deles. Então ele fala, será que eu estou revivendo cenas do Levítico? Como eu já tinha lido o Levítico, eu já sabia do que ele estava dizendo. Então, quem tiver interesse, meus amigos, eu estou sugerindo, comparem o relato do Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento, com o capítulo 11 de Missionários da Luz, né? Isso é muito bonito. Então, o Espiritismo ele veio desmistificar o fenômeno mediúnico, dizendo, os espíritos não são deuses nem demônios, mas simplesmente seres humanos desencarnados em diferentes níveis evolutivos, tanto intelectual quanto moralmente. Dessa conclusão, depois Kardec tira uma evidência que ele chama muito importante, que é a da falibilidade dos espíritos, que nada mais sendo do que a alma dos homens desencarnados, eles emitem a sua opinião, emitem o seu comentário, segundo o seu nível evolutivo, né? Então, aquela coisa de que o Senhor veio do plano espiritual, é uma mensagem teológica que nós temos que aceitar? Não. Nós temos que fazer passar pelo crivo da nossa razão, pela crítica, né? Porque são apenas seres humanos desencarnados, que respeitamos, é claro. Vamos agora fazer uma trajetória, lembrando o amar a si mesmo e amar ao próximo. Como é que nós passamos de amar a nós mesmos para amar ao próximo? Vamos lá. Então é assim, olha, vamos ao livro O Cérebro Triuno, que eu tive a alegria de escrever juntamente com esses dois queridos amigos, Sérgio Lopes e Décio Iandoli Júnior. Todo o nosso trabalho, que tem 600 páginas, baseou-se nesse livro de André Luiz, no Mundo Maior, particularmente nos capítulos 3 e 4. Então, Calderaro, que é o mentor aí, o que ele diz? Ele diz assim, olha, a nossa casa mental tem 3 andares. O passado, o presente e o futuro estão sediados em cada um dos andares. Cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. O primeiro andar com a parte mais profunda, que ele chama de cérebro inicial. O segundo andar, que diz respeito ao presente, com o córtex, particularmente o córtex motor. E, finalmente, o terceiro andar, onde nós colocamos os ideais e metas do futuro, e isso trabalha com os lobos frontais do nosso cérebro. Bem, então, Sérgio, que fez toda essa parte das leis morais, elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, ele coloca que naquela época, quando nós estamos lá merecendo os mandamentos, nós só dávamos conta de 3 leis. A lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. A gente não tinha capacidade intelectual cognitiva para pensar na paz mundial, para pensar no aquecimento global, nada. O nosso amar a si mesmo correspondia unicamente à tentativa de sobrevivência e reprodução da espécie. Então, não era uma atitude egoísta. Eu prefiro dizer que era uma atitude egocentrada, porque então a minha capacidade era tão limitada que eu só dava conta de tentar sobreviver, defender o meu território e reproduzir a espécie, não é? Esse era o primeiro sinal do nosso amar a nós mesmos, era tentar sobreviver. E André Luiz, depois, ele fala que essa passagem do amar a si mesmo para amar ao próximo, ele explica no livro dele, Evolução em 2 Mundos. Isso se faz através da aquisição da palavra articulada e da conquista da linguagem falada. Que coisa bonita, meus amigos, porque toda essa trajetória foi preciso que a nossa espécie, as várias espécies do ser humano, e a nossa é a única que sobreviveu, ela tem essa característica, linguagem verbal, linguagem falada, só a espécie humana que tem. Tanto que aquele casal Gardner dos Estados Unidos, biólogos, tentaram ensinar aquela gorila Coco, vocês se lembram? A linguagem falada jamais conseguiram, porque nós temos diferenciação no nosso aparelho fonador que permitiu a aquisição da palavra articulada e da linguagem falada. Então vamos dar uma passadinha nisso. No Livro dos Espíritos, na questão 611,
Kardec, assessorado pelos espíritos, ele fala no período de humanização. Nesse período em que nós saímos da animalidade primitiva e fomos entrando na fase humana. Então ele diz assim, olha, a partir do capítulo 10, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo, em regiões espaciais próprias, recebe assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso, com a produção da voz e conquista da linguagem falada. Bem, quando o indivíduo conseguiu a linguagem falada, essa linguagem serviu de agente de indução para burilar o seu pensamento, que ainda era fragmentário, como é dos animais ainda hoje, para pensamento contínuo. Então, nós tivemos, como a questão 611 do Livro dos Espíritos, repito, tiveram esse período de humanização, que se processou através da conquista da linguagem. Com o pensamento contínuo, então ele passa a fazer questionamentos, reflexões, ele tem mais facilidade de desprender-se durante o sono do corpo físico e encontrar os amigos espirituais para continuar o aprendizado, e recebe desses amigos espirituais a semeadura do senso moral. Olha que coisa bonita isso. Toda a nossa trajetória evolutiva ela foi assessorada por espíritos nobres. Ele passa a ter responsabilidade nas escolhas, porque tem o conhecimento. E isso, do ponto de vista material, é acompanhado da chamada evolução do neurocrânio. Olha, eu vou dar uma aulinha de anatomia para vocês. Crânio é a parte óssea da cabeça. Então é assim, toda essa parte aqui da face, ela é chamada de viscerocrânio, porque ela lida com algumas funções viscerais, como é o caso da gustação e o caso da olfação. Toda essa parte de trás, que contém o cérebro, é chamada de neurocrânio. Então, nas fases primitivas, o nosso viscerocrânio era adiantado, né, tinha uma prognatia, e o neurocrânio era pequenininho. Depois houve uma redução do viscerocrânio e uma expansão do neurocrânio. Para quê? Para que o lobo frontal se expandisse. Vocês se lembram? O lobo frontal é que está relacionado com a aquisição do conhecimento, não é? Com o terceiro andar da nossa casa mental. Esse estudo é muito bonito. Então, nós passamos para o segundo andar à medida que a gente vai evoluindo, e o Dr. Sérgio Lopes fala, então, que nessa fase em que nós já conseguimos lidar com o presente, fazendo parte da comunidade, porque já tínhamos a linguagem falada, a gente já conseguia lidar com a lei de sociedade, que é a que proporciona o progresso moral, a lei de trabalho, que proporciona o progresso intelectual. Essas duas dão oportunidade de vivenciarmos a lei do progresso, e já podemos, então, entender e praticar a lei de igualdade e a lei de liberdade. Trabalhamos já com todo o córtex cerebral, particularmente com o córtex motor, né? Segundo Calderaro. Depois, então, no Céu e Inferno de Kardec, no capítulo 3, item 8, nós vemos uma confirmação disso. Lá está escrito assim, olha, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral, lembram, lei de sociedade, e intelectual, lei do trabalho. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Isso está nas leis morais, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo a nossa trajetória espiritual, nós vamos tendo capacidade de trabalhar com coisas mais sofisticadas, não é? Então, vamos para frente. A lei do trabalho, toda a trajetória 675, 600 por ali, é toda da lei do trabalho, não é? Eu vou passando porque eu estou vendo que o meu tempo está correndo aqui. E na lei de sociedade, a gente vai entender o seguinte, olha, na 766, Deus fez o homem para viver em sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes
nas lutas mais penosas ele encontra ocasião de praticá-la. Vocês se lembram então do conceito de caridade? Tem 3 coisinhas lá. Primeiro, benevolência, fazer o bem, querendo fazer o bem. Ser indulgente para com as faltas alheias e fazer perdão das ofensas alheias também, né? Então, é benevolência, indulgência e perdão. Vamos para frente. Bom, então, o amar a si mesmo, que era só uma tentativa de autopreservação, de sobrevivência, quando a gente adquire a linguagem e passa a se entender com os companheiros, então a nossa vivência é compartilhada. E aí está a vivência da nossa, a nossa passagem do amar a si mesmo para amar ao próximo. Houve toda uma trajetória evolutiva para que a gente conseguisse fazer isso, né? Amar ao próximo. Assim chegamos à expansão do lobo frontal, à expansão da parte frontal do crânio. Então, nós já merecemos trabalhar com outras 2 leis. A lei de adoração, porque entendemos Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lei de justiça, amor e caridade. Chegamos assim a um nível de perfeição moral relativa a que todos nós estamos destinados, né? Esse é o trabalho do Dr. Sérgio no livro O Cérebro Triuno. Então, no lobo frontal, meus amigos, o lobo frontal contempla 3 regiões, né? Essa que está pintada em azul aqui no meu esquema é que diz respeito ao trabalho junto com o 3º andar da nossa casa mental. Trabalha com cognição, portanto, instrução e moral, né? A outra área vermelha é motora e a outra área de Broca é relacionada à organização mental da linguagem falada. Então, aí está o nosso lobo frontal. Mas tanto se falou em moral como consequência da base científica da doutrina e da reflexão filosófica, que Kardec, na questão 629 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, afinal, que definição se pode dar à moral? Olha o que os Espíritos respondem. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Como é que nós vamos distinguir entre o bem e o mal? Precisamos conhecer. Então, o conhecimento, o entendimento, é o início de todo o nosso processo de vivência dentro da estrutura da doutrina espírita. Precisamos ler, estudar, conhecer, entender. A partir daí, a gente vai fazer a reflexão filosófica e escolher de preferência o quê? O bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, da lei de Moisés, nós já passamos por ela, foi necessária, e agora estamos na proposta da vivência da lei de Deus, que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, que é isso aí. É uma receitinha fácil, não é? Fácil de ler, mas muito difícil de exercer, que é fazer o bem e para o bem de todos. Então, pessoal, vamos combinar assim, toda vez que a gente tiver que escolher alguma coisa, a gente vai lembrar da questão 629 do Livro dos Espíritos. Ah, que mesmo que eu tenho que fazer? Escolher o bem. Mas não é o bem só para a minha família, para os meus amigos, para a minha panelinha, não. É o bem de todos. Todos os implicados naquele contexto têm que ser levados em conta na nossa escolha do bem, né? Bom, indo para frente. Então, uma pergunta que eu mesmo me fiz. Por que Jesus colocou primeiro o amar e depois instruir? Não é? O amar vem primeiro. O amar vem primeiro. Isso, eu estive pensando o seguinte, olha, quando nasce uma criança na nossa casa, entre amar e instruir, o que a gente faz primeiro? A gente ama, não é? E foi o que Haroldo disse ontem aqui, o acolher. Então, a gente recebe o bebezinho com todo o amor, com todo o carinho, ajuda, pelo exemplo, ensina o cuidar, ensina o amor, ensina o acolhimento. Então, a primeira coisa é exatamente o amar. E nesse livro desse filósofo contemporâneo que eu gosto muito, Roger Scruton, o livro Filosofia Verde, no capítulo 8, ele fala sobre a beleza do compartilhar. Então, ele diz assim, quando nasce um bebezinho na casa, ele precisa de duas coisas ali. Ele precisa de alimento e de segurança. E com isso ele passa ao conceito, ele passa a fazer parte do chamado pertencimento.
Ele pertence àquele grupo familiar. Mas, na educação desse bebê, nós temos que levá-lo a ver a beleza disso tudo, que é além da visão utilitarista, do alimentar o bebê, de dar-lhe segurança. O amar significa ver a beleza do encontro, da dedicação da família, da proposta do bem e para o bem de todos. Essa é a beleza. Então, é o conceito de beleza, né? Emmanuel também fala muito sobre isso. Então, esse modelo do pertencimento com beleza, ele vai, se ele bem formado na criança, ele vai se repetir depois em outros pertencimentos, quando ele for para a escola, quando ele for para o trabalho, quando ele constituir a família dele, quando ele prestar atenção que ele pertence à comunidade, ele pertence ao planeta, ele pertence ao universo. O nosso entendimento da beleza do verdadeiro amar é entender a nossa participação no chamado pertencimento, né? Então, o amar é cultivar a beleza, autoconhecimento e autorrealização. Os antigos gregos chamavam isso de kalakogatia, não é? É tudo que a gente vai se conhecendo, vai se amando, e vai conhecendo o próximo, e vai amando toda a humanidade. Bom, chegamos até aqui, pessoal. Então, entre amar e a gente ter uma atividade cognitiva, como é que nós estamos? Vamos fazer o nosso diagnóstico? Do ponto de vista intelectual das nossas aquisições, olha, nós estamos nota 10 com louvor. Então, olha, hoje a gente tem telescópio Hubble, tem sonda em Marte, chegamos à Lua há mais de 50 anos. Hoje em dia, as cirurgias, elas são feitas compartilhando. Às vezes tem um especialista naquele assunto, lá na Escócia. Ele entra no compartimento, como é que se chama isso? Midiático, e ele participa, não é? Então, nós temos avião supersônico, tem trens de alta velocidade, está tudo muito bem. Isso que nós estamos falando aqui nesse microfone, nesse ambiente, está sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, estamos muito bem do ponto de vista intelectual, muito bem. Mas será que do ponto de vista moral também isso está se repetindo? Será que isso está acontecendo? Ah, isso aí a gente está um pouco preocupada, né? Vinícius, você pode me ajudar? Ah, mudou o slide. E o outro lado das questões sociais e morais, nós estamos vivendo problemas muito graves ainda, da fome, da miséria, do aborto vulgarizado, da eutanásia, suicídio assistido que tem na Suíça, terrorismo, guerras. Então, nós estamos, se a gente fizer a metáfora das duas asas, a asa da intelectualidade está muito bem desenvolvida, a asa da moralidade ainda não. Nós não conseguimos os altos voos da nossa evolução espiritual, porque não temos simetria de desenvolvimento das nossas duas asas. A asa da moralidade está muito atrasada em relação ao progresso espiritual, né? Ao progresso intelectual. E o doutor Bezerra está preocupado com isso. Olha, eu fiquei envergonhada quando eu li essa mensagem, psicografada pelo Divaldo. Nunca houve tanta conquista da ciência, da tecnologia, e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias e conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. A gente não fica envergonhado? Meu Deus, o doutor Bezerra já podia estar numa esfera superior, ele quis ficar aqui com a gente para nos ajudar, mas ele está preocupado. Nós precisamos, então, ter a consciência de deixar o doutor Bezerra mais aliviado, né, com o nosso comportamento. O Vinícius sempre me ajuda a mudar bem. Ah, então vamos lá. Não, eu quero voltar ao slide, porque é importante aquele anterior. Ver se eu consigo aqui. No Livro dos Espíritos, questão 785. Vamos para frente, espera aí. O progresso intelectual avança sempre. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. E no Livro dos Espíritos, na 917, Kardec pergunta como destruir o egoísmo. E a resposta dos Espíritos, com o predomínio da vida moral. Como é mesmo a vida moral? Fazer o bem e para o bem de todos, sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá.
que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Precisamos trilhar esse caminho, né? Já temos toda a receita. Como diz a canção popular, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Quando eu vi essa música, eu perguntei para minha irmã Regina, recentemente desencarnada, espírito luminoso, aqui morando em Uberlândia. Eu disse para ela, mas como é que a gente pode saber a lição de cor e ainda precisa aprender? Ela disse, porque pedagogicamente aprender significa mudar o comportamento. Não adianta você saber uma coisa teoricamente e não mudar o comportamento. Então a lição toda de Jesus nós sabemos de cor, mas ainda precisamos aprender, que corresponde a mudar o nosso comportamento, né? Temos que mudar o nosso comportamento. E temos hoje, através de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 76, uma atualização do amar a si mesmo. Como era o amar a si mesmo lá para trás? Tentativa de sobrevivência. E agora Emmanuel nos fala, amar a si mesmo agora tem uma nova versão, que é buscar a autoiluminação. Porque ele diz, nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos e sombras do caminho, não é? Às vezes a gente passa por situações tão difíceis, ninguém nem fica sabendo, é aí que a gente vai burilar a nossa autoiluminação, né? Bom, então, vamos para frente, já estou terminando aqui. Então, pessoal, olha, nós temos direito às nossas escolhas, não é verdade? Chico Xavier diz assim, olha, nós somos livres para escolher, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos semear o que quisermos, mas nós temos responsabilidade em colher aquilo que plantamos, não é? Então, eu vou contar para vocês, vou lembrar, nesse livro há 2000 anos, o caso do nosso querido Emmanuel. Emmanuel passou por uma situação em que ele teve de escolher, né? Então, ele foi se encontrar com Jesus, isso há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, na calada da noite, como fez Nicodemos, né? Porque, então, como eles eram figuras da elite social, eles não iam se encontrar com aquele pobre nazareno, né? Que era tão criticado. Então, na calada da noite, ele vai encontrar Jesus, porque ele está preocupado com a sua filha Flávia, que está com hanseníase e perdendo a visão. Então, quando ele chega a Jesus, Jesus fala, puxa, que bom que você veio ao meu encontro, mas melhor teria sido se você viesse ao meu encontro à luz do dia. Mas tudo bem. Então, antes ele tinha tido, uns dias antes, o senador Públio Lentulus, um sonho em que ele sonhou, lhe foi revelado que ele tinha sido reencarnação anterior, o próprio bisavô, que tinha um grande compromisso reencarnatório, tinha sido uma pessoa muito cruel. E no encontro com Jesus, Jesus diz para ele, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência que é a lei de Deus, para a regeneração de toda a tua vida. Mas Jesus complementa, está, porém, no teu querer, olha a liberdade do arbítrio, o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E o que ele faz? Ele fica se lembrando das pompas, das cerimônias como senador, e ele não aceita o convite de Jesus. Ele só vai aceitar 2000 anos depois, né? Depois de 2 milênios. Então, nós temos o direito da escolha. Então, num congresso desse aqui, meus amigos, que tantos amigos estiveram aqui na tribuna e trouxeram essa mensagem que Jesus nos chama, não é? A todo momento ele está dizendo, espíritas, amai-vos, instruí-vos. O primeiro ensinamento, amai-vos, o segundo, instruí-vos. E nós podemos escolher seguir Jesus agora ou não. Está nas nossas escolhas agora ou aproveitar esse convite daqui a alguns milênios, né? Então, pessoal, Jesus está nos chamando, Jesus está nos convidando, e existe essa mensagem ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 10 e 11.
Outrora, vocês lembram lá na época de Moisés? O céu era tomado com violência. Hoje o é pela brandura. Não é? Quando Jesus então fala amar ao próximo como a si mesmo. E eu aprendi durante a minha vivência a fazer referência às pessoas com as quais nós convivemos. Pessoas como nós. Porque sempre quando a gente falava em referências, a gente falava, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né, espíritos muito luminosos. Parece que aquilo está tão distante da gente. Eu, então, tenho prestado atenção de pessoas que convivem conosco e nos dão exemplos maravilhosos. A Flávia, minha filha que está aqui, ela é testemunha. Nós temos um vizinho, o Júnior, marido da Sueli, né, Flávia? Uma criatura, assim, serena, bondosa. Foi nosso vizinho durante mais de 40 anos. Ele faleceu faz uns 3 anos. O Júnior, ele lutou durante 8 anos com linfoma. E eu já fiz quimioterapia, eu sei o que é fazer quimioterapia. Ele ia para os ciclos de terapia, voltava pálidozinho, magrinho, aí sem o cabelo, passeando com a cachorra, eu encontrava com ele. Ô, Júnior, como é que você está? Estou ótimo. Está tudo bem, Irvênia? Falei, como é que pode estar bem uma pessoa que acabou de sair da quimioterapia, né? Então, no velório do Júnior, a Sueli me pediu para fazer a prece. E eu, então, fiz essa consideração. Eu disse, olha, eu sou testemunha de que nós fomos vizinhos do Júnior durante mais de 40 anos. Eu nunca vi essa pessoa mal-humorada, nunca vi ele falar mal de um vizinho, nunca vi ele fazer um comentário desairoso, não. Sempre assim, uma referência de serenidade, de amor ao próximo, espírita como nós, não é? Então, ele já tinha aprendido a amar a si mesmo e amar ao próximo. Uma criatura luminosa. Mas eu trago para vocês uma outra sugestão. Eu assisti esse filme já umas 3 vezes, até O Último Homem. Alguém aqui já assistiu? Eu sugiro fortemente que assistam. É uma criatura como nós, ele desencarnado recentemente. A história de Desmond Doss, médico do exército americano. Ele estava recém-formado, noivo, ele se alistou na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ao se alistar, ele fez uma observação que ele não pegaria em armas, porque como médico ele queria ir para servir, para lutar pela vida, e jamais ele pegaria em armas para matar alguém. Ele sofreu toda espécie de bullying que se imagina, não é? Então, depois, numa batalha sangrenta, que foi a de Okinawa, lutando com os japoneses, e o batalhão americano estava sendo dizimado, e ele pegava cada um, arrastava para o abismo, era uma parede assim, um barranco de uns 4 metros de altura, e ele amarrava a pessoa e fazia assim lá para baixo, ele falava, Senhor, me dá força para salvar mais um. Sabe quantas pessoas ele salvou assim, com as mãos sangrando? 76 pessoas, inclusive japoneses. Então ele não queria saber se era americano, se era japonês, era uma pessoa sofrendo. E ele então atendeu o chamamento de Jesus, era uma pessoa profundamente religiosa. Ele disse, não, Senhor, me dá força para salvar mais um. E salvou, inclusive, o comandante dele, que foi quem mais o judiou durante todo o treinamento, né? Então, meus amigos, se o Desmond pôde fazer isso, se o Júnior, meu vizinho, pôde fazer isso, nós também podemos. Depende do quê? Da nossa escolha. E a proposta qual é mesmo? Vamos repetir? Fazer o bem e para o bem de todos. Questão 629 do Livro dos Espíritos. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Pessoal, muito obrigada pela acolhida, viu? Eu adoro vir aqui e falar com vocês. Muito obrigada.